a gente chama a Thaís Albuquerque para essa nossa conversa. A Thaís, que é líder do time do IBARN, engenheira agrônoma. Thaís, bom dia, minha amiga, seja bem-vinda. Começamos a semana, me parece que com o pé direito para o milho e para a soja um pouco mais calmo. É isso que você está sentindo aí no aplicativo também? Bom dia, Carla. Pois é, eu até ia comentar sobre isso. Você comentou que o produtor, ele tá nesse momento, a gente consegue ver um movimento onde ele tá mais, pode ficar mais preocupado com plantar do que com vender, né? E a gente consegue enxergar isso dentro do aplicativo. Se a gente entrar, o usuário ele vai ver que tem várias ofertas acontecendo ao mesmo tempo, mas inclusive de soja, né? A gente tem hoje soja, milho, feijão e sorgo, ofertas ocorrendo dentro do nosso aplicativo, mas se um comprador abrir essas ofertas de soja, por exemplo, ele vai ver que são todas sojas disponível. A gente não tem negociações sendo ofertadas de soja futura, por exemplo, dentro do nosso aplicativo. Então, isso é bem curioso e casa bastante com um assunto que você sempre vem trazendo, né? Eu acompanhei esses dias você comentando com relação à expectativa de comercialização da soja que está sendo plantada e tudo mais. Então, a gente consegue ver esse mesmo comportamento dentro do aplicativo também. É bem interessante, né, Thaís? Porque a gente percebe que o produtor ele continua mantendo essa postura um pouco mais cautelosa na soja, o que faz bastante sentido diante dessa possibilidade de margens menores que ele pode ter na safra 22/23. Agora, de outro lado, né, Thaís, a gente precisa lembrá-lo que ele vai ter ainda margens positivas. E ele enxergando margens positivas, poderia ser momento dele começar pelo menos a escalonar um pouquinho essas vendas e entender que pode ser momento dele começar a fazer as contas e fazer de fato alguns contatos, algumas ofertas, talvez, né? Exatamente. Quando eu trabalhava, inclusive, com essa parte de gerenciamento de risco, comercialização de produção, era justamente dessa forma como a gente fazia. Então, o que é importante o produtor ele se atentar? A margem que ele quer ter dentro da produção dele, então ele saber quanto que ele vai ter de custo, ter uma estimativa, pelo menos a gente sabe que é estimativa, porque no final ele vai ver qual que realmente foi o custo que ele acabou executando no campo, mas é importante que se tenha essas estimativas bem feitas na ponta do lápis, para ele ter um alvo de preço médio de venda, pelo menos. Então, a gente conhece produtor brasileiro, pelo menos a gente sabe que todo mundo quer acertar, né? Ali o preço ideal de venda, a máxima, né, os picos, mas a gente sabe que é importante ele manter uma média. E aí, dentro dessa média, ele tem que setorizar, assim, digamos, os lotes dele para ir vendo quando que vale a pena ele ofertar um lote para já ir começando a compor essa média, né? Para chegar lá no final e eventualmente ele vai ter preços um pouco inferiores de venda, preços um pouco superiores, mas a média que ele colocou ali como target de venda vai ter sido atingida. Então, esse gerenciamento, quando a gente fala de gerenciamento de risco, é justamente isso que a gente está falando, né? E o IBARN ele vem justamente para auxiliar o produtor, sendo mais um canal para ele poder fazer isso. Thaís, da mesma forma, você sente que as ofertas de milho estão um pouco mais contidas porque talvez o produtor esteja atento a essas boas oportunidades que ele tem na exportação e está voltando os seus negócios para o mercado externo agora em relação e diminuindo talvez não a sua atenção, mas o seu destino de milho para o mercado interno agora, pelo menos? O que a gente vê é que a gente tem bastante oferta de milho acontecendo. Até já vou até puxar um gancho antes de responder essa pergunta, porque na semana passada, na sexta-feira, eu comentei que às vezes as pessoas elas vão entrar e vão falar assim: mas não tem comprador, porque os compradores não estão colocando suas intenções de compra dentro da plataforma, como que eu vou fazer negócios aqui? E aí eu falei, calma, não é assim que funciona, você coloca suas ofertas de venda e o comprador não necessariamente ele precisa colocar publicamente que ele está comprando e quanto ele está comprando. Às vezes ele está esperando você colocar sua intenção de venda para ele fazer uma oferta diretamente e exclusiva ali para você, uma oferta, digamos, privada, né, para ele não se expor. Então, quando a gente entra hoje, né, nós do time de IBARN, a gente entra dentro da nossa página de administração e vê todas as ofertas que estão acontecendo no momento, a gente tem mais de 40 interações entre todas as ofertas das negociações que estão acontecendo, e dentro dessas negociações, às vezes mais de 3 ofertas dentro daquela ordem de venda que está tendo.
E o que a gente vê é que a gente tem bastante oferta de milho, a gente tem bastante negociação de milho, mas negociações que ainda estão, assim, acontecendo e que tem um certo prazo aí para realmente ver se vai efetivar ou não. A gente vem conversando com essas partes para intermediar essa negociação, para auxiliar as pontas a fechar o melhor negócio possível, mas a gente entende, sim, que as partes, né, principalmente o produtor, está mais cauteloso com relação à venda. Muito disso é milho disponível também, então a gente tem que considerar isso, né? Então, era essa perspectiva mesmo que eu queria ter para a gente trazer também para os nossos produtores. E aí, Thaís, olha só, que boa pergunta excelente para a gente continuar. O Pedro Henrique Martins Reis, qual aplicativo? Cheguei agora. Pedro, seja bem-vindo ao aplicativo eBarn, né, Thaís? Um aplicativo que Exato. vai ajudar a comercializar a tua safra, te dar uma gestão, um aprimoramento da sua comercialização. Se você não baixou esse aplicativo ainda, viu, Pedro? Tá aqui, ó, nos comentários do YouTube. E essa é a Thaís, né? Para quem tá chegando agora, essa é a Thaís Albuquerque, uma das líderes do time do eBarn, uma startup que promete e já está mudando a vida do produtor rural quando o assunto é venda de grãos, né, Thaís? Isso, obrigada, Carla. Pedro, seja bem-vindo. Você pode baixar nossos aplicativos nas lojas oficiais aí do, não sei qual que é o seu smartphone, mas Google, Android, Apple, enfim. E nosso aplicativo, ele tem justamente esse objetivo de levar mais rentabilidade com diminuição de custos para os nossos usuários, seja ele produtor, seja ele comprador. Aqui é importante a gente sempre gosta de frisar que a gente não exclui o intermediário, então a gente está falando de pessoas que fazem intermediação dessa compra e venda, corretores, por exemplo, todos são bem-vindos dentro do nosso aplicativo. Nosso aplicativo tem como principal, né, a gente fala que é o nosso core, que é o nosso coração, como principal produto, serviço, é a comercialização de grãos dentro da nossa plataforma. Hoje trabalhamos, inclusive, com subprodutos também, como o farelo de milho e de soja. Mas quando a gente fala de grãos, é principalmente soja, milho, feijão, arroz e agora trigo e sorgo também. E a gente tem todo um time que faz todo esse aparato e auxilia na negociação com relação a pessoas especializadas no mercado, para pegar justamente na mão de quem está começando, de quem ainda quer conhecer, que não conhece esse tipo de tecnologia ou que tem alguma objeção, receio. A gente pega na mão dessas pessoas para auxiliar, para mostrar como funciona o aplicativo, para mostrar que é seguro, sim, e que dentro do nosso aplicativo a gente pode oferecer mais um canal de venda com mais oportunidades. Ele não precisa, não necessariamente ele vai migrar todas as negociações que ele faz dentro do meio tradicional dele para um aplicativo, mas a gente vai ser mais uma ferramenta que ele vai utilizar dentro do dia a dia, da propriedade dele, para dar mais gestão para a atividade, justamente isso. E além disso, a gente também fomenta a informação, né? A gente tem os canais exclusivos dentro do nosso aplicativo, como, por exemplo, o canal do Notícias Agrícolas, onde vocês têm acesso às notícias, à informação, à cotação, em tempo real, informação de qualidade, para auxiliar vocês a pautar os seus preços de venda, preços de compra, auxiliar vocês na safra como um todo. Então, seja bem-vindo e fico à disposição também para responder mais perguntas se tiver. Thaís, é bom a gente lembrar também, o Pedro e os colegas que estão nos acompanhando aqui no Bom Dia Agro, que você pode baixar o aplicativo, vai baixar gratuitamente, vai conhecer, vai buscar, e depois tem uma série de planos que você pode conhecer, para daí, claro, você vai, né, pagar por um desses planos, mas é um valor que te dá um custo-benefício muito interessante, e aí você vai ter ali ferramentas para justamente aprimorar essa comercialização. Mas você pode baixar gratuitamente, fuçar, entender, falar com o time do eBarn para, enfim, conhecer e depois fazer o seu investimento, né, Thaís? Exatamente. Pode ir acompanhando, né? Acompanhando as novidades que a gente vem trazendo aqui no programa, acompanhando a gente nas redes sociais, conversando com a nossa equipe e, quando se sentir seguro, trazer suas ofertas de compra ou de venda para dentro do nosso aplicativo. E aí eu até queria comentar, porque também foi uma dúvida que surgiu, que eu comentei bastante nos outros programas com relação à rastreabilidade. E aí algumas pessoas falaram assim, mas como assim? Quando vocês falam rastreabilidade, vocês estão falando do quê? Né? Porque agora eu fui explicar para o Pedro como que funciona o nosso aplicativo, e eu falei, nós oferecemos um ambiente completamente seguro,
É importante sempre frisar que a gente trabalha com contratos, então muitas vezes negociações que aconteciam de forma muito informal, agora elas podem ser pautadas sim por um contrato que tem validade jurídica e que ele é formado dentro do nosso aplicativo, então é uma facilidade para o usuário, ele não precisa se preocupar em ele mesmo, ir atrás de redigir, de formalizar contrato. Durante toda a negociação, o nosso aplicativo já vai, de forma inteligente, coletando as informações para fazer uma formação de um contrato lá no fim, que vai ser assinado pelas partes, que tem validade jurídica, é assinado eletronicamente, tem validade jurídica, e vai aí assegurar que as negociações que tenham sido feitas, que elas realmente aconteçam, né? E aí a gente comenta sempre muito da questão da rastreabilidade que a gente pode oferecer dentro do nosso aplicativo. E ela se dá de duas formas. Primeiro, porque a negociação ela fica rastreável. Então, quando a gente fala que você vai ter mais gestão das suas atividades com a nossa plataforma, o que a gente quer dizer é que dentro do nosso aplicativo, tudo que você fizer ali dentro, você consegue acessar depois, você consegue ver um histórico. Quando você fecha a negociação, você consegue abrir o seu contrato, você consegue ver como ela foi, você consegue ter acesso aos documentos que foram utilizados para pautar aquela negociação. Então, tudo isso fica disponível para ser consultado porque não necessariamente vai ser o proprietário da empresa ou da propriedade agrícola que vai estar mexendo com essas comercializações. Então, para uma eventual necessidade de verificação de compliance, né, de verificação com um nível superior, por exemplo, tudo isso fica registrado e fica de acesso fácil para quem precisar verificar. E então, essa é uma das etapas que a gente chama com relação à rastreabilidade. Outra etapa, que eu vou dar um exemplo, por exemplo, é com o feijão. Então, a gente sabe que hoje a gente já tem uma atenção muito forte voltada principalmente com relação a controle de resíduos, né, no feijão que vai ser levado para a mesa do consumidor. E a gente tem um trabalho aí desde o início que a gente vem trabalhando com feijão, que foi uma das primeiras culturas que a gente trouxe para dentro do aplicativo, um trabalho que a gente teve inclusive um bom desenvolvimento de diálogo com a própria Embrapa, no sentido de entender o que o mercado precisava com relação a isso, principalmente quando a gente fala de controle de glifosato dentro das cargas. E isso é muito importante tanto para o produtor quanto para a própria indústria, porque às vezes um paga o pato pelo outro, enfim. E a gente sabe que, no geral, a gente tem pessoas muito sérias trabalhando no setor, mas infelizmente acontece da gente ter casos onde a gente pega uma carga que está contaminada e a gente tem um prejuízo aí gigante para as partes, e principalmente se falando, né, se isso acabar chegando na mesa do consumidor de forma indevida. Então, dentro do nosso aplicativo, uma das etapas que a gente tem é da gente disponibilizar um local onde as pessoas que estão participando da negociação, elas vão informar todos os parâmetros, os boletins com relação a análise de resíduo, com relação àquela amostra de feijão, com tudo relacionado à classificação daquele feijão, para que a gente tenha certeza de que o feijão que está sendo comercializado, ele realmente está dentro dos parâmetros exigidos, tanto na negociação quanto perante a lei. Então, isso é mais uma etapa que vem auxiliando para a rastreabilidade de um produto, né? E a gente pode compor isso depois numa rastreabilidade da cadeia aí para isso já pensando num futuro, mas não muito distante, porque a gente já vem trabalhando nisso faz tempo, mas pensando ali no futuro que onde a indústria vai colocar um QR Code na embalagem daquele feijão, e na hora que o consumidor quiser ver as informações, ele vai conseguir ter acesso, porque aquele feijão foi comprado de forma toda registrada. Então, todas as informações que a gente trouxe para dentro do aplicativo vão estar ali sendo disponibilizadas, por exemplo, para o consumidor. Então, são essas duas vertentes que a gente almeja trabalhar e auxiliar de forma geral para o setor no país. É muito bom a gente trazer essas informações sobre o feijão, porque diferente de commodities que são negociadas nas bolsas, né, Thaís? Aqueles mercados que são os chamados fora de bolsa, eles têm uma dificuldade maior de previsibilidade e não de classificação, de rastreabilidade, como, né, claro, são mercados já muito estabelecidos, como é o caso do arroz também, mas eles não têm a previsibilidade do mercado futuro. E é importante a gente lembrar que o aplicativo ajuda nisso também, porque traz essa previsibilidade não como um mercado futuro, mas como um quadro, um termômetro de oferta e demanda que ajuda nessa tomada de decisões, além de todas essas outras vertentes do mercado que são importantes, como é o
caso dessa medição dos resíduos, né, que acontece nos demais mercados também, quanto de desconto o produtor pode ter por isso, enfim, é importante que o aplicativo ajuda também nessa previsibilidade, né? Sim, com certeza. E quando a gente pensa nas ofertas de maneira geral, a gente entende que existirão usuários que virão justamente para sentir, para ver, para ter esse termômetro, né? O que é muito diferente, quero frisar, o que é muito diferente de especulação dentro da plataforma com lotes que não existem. Então, nossa equipe está muito atenta com relação a isso para a gente não ter essa contaminação. Mas com relação a colocar as ofertas para ver como está o mercado, para ter um termômetro disso, mas são ofertas reais, são produtores bem intencionados, são compradores bem intencionados. A gente entende que isso é normal, que faz parte e que vai auxiliar de qualquer forma a negociação, sendo fechada pelo nosso aplicativo ou não, que a gente vai auxiliar de qualquer forma as partes que estão trabalhando dentro do aplicativo. É isso. Thaís, olha, eu te agradeço muito pelas informações dessa segunda-feira. Acho que a gente começou super bem, né? Estávamos todas aqui, nós duas muito alinhadas com as nossas pautas. Sexta-feira você volta para a gente fazer esse balanço, saber se ficou tudo dentro daquilo que a gente viu nessa segunda, né? Entender como serão esses movimentos de ofertas no aplicativo, não só de soja, milho, feijão, sorgo, arroz, enfim. Senhores, baixem o IBARN e, na sequência, a Thaís chega para responder as suas perguntas, chega para tirar suas dúvidas. Enquanto isso, você pode, não só aqui no Bom de Agro, mas você pode falar com todo o time do IBARN, né, Thaís, pelo aplicativo, ele tem todos os contatos e as pontes que precisam ser feitas para que as pessoas entendam um pouco mais do aplicativo. Com certeza, Carlinha. E aí eu reforço que não necessariamente aqui, por exemplo, a gente teve um comentário, as pessoas estão no trecho, mas estão ligadas no Bom de Agro. Eventualmente vai acontecer de você não conseguir acompanhar de forma ao vivo, mas querer deixar sua pergunta e fique à vontade para deixar ela durante a semana, para vir direto na nossa equipe. A gente traz depois a sua dúvida aqui de forma como eu venho fazendo, para trazer a dúvida e a resposta para todo mundo. Dessa forma que a gente vai auxiliar. E não esqueci que sexta-feira eu já fiz o compromisso com vocês de trazer aqui um tutorial de como que funciona para a gente colocar uma oferta, para a gente responder uma oferta. E também tem bastante gente perguntando como se tornar um usuário verificado. E eu vou mostrar, mas é de forma bem fácil também. E aí, depois, qualquer dúvida, eu vou ficar à disposição. Obrigada, Carla. Uma excelente semana e a gente se vê na sexta. Obrigada, Thaís. Excelente semana para você também. Até sexta. Boa semana, bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau. Thaís Albuquerque, senhoras e senhores, líder do time IBARN, aquele aplicativo que vai te ajudar a aprimorar a tua gestão, viu, Pedro? Então, depois da nossa conversa aqui, vai para sua loja de aplicativos, baixa, como eu falei, você vai baixar gratuitamente, vai conhecer, vai conversar com o time do IBARN, eles vão te indicar qual o melhor plano, e a gente te diz que o custo-benefício vai ser bastante interessante. Esse ambiente confortável e responsável, seguro para você tomar decisões e firmar negócios é muito interessante. Vai agilizar o teu dia ali, vai otimizar os seus processos, isso que é o mais importante, tá bem? Fora toda a segurança que você tem para fazer os seus negócios.